Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje é terça-feira, dia 23 de março de 2021. E nós vamos participar do nosso culto de ensino, ou como se falava antigamente, o nosso culto de doutrina. E hoje nós estaremos ouvindo o pastor Rondinelli Gouveia, que é o dirigente da nossa igreja lá do Jardim Morumbi. Mas antes do pastor Rondinelli trazer a mensagem, o ensino da palavra aos nossos corações, nós vamos estar dirigindo uma palavra de oração. E, meus queridos, nós não podemos esquecer uns dos outros. Ainda que nós saibamos que temos parentes, temos amigos, conhecidos, que estão com essa doença que está assolando todo mundo, mas tem pessoas também que estão acometidas com outros tipos de problemas. Então, às vezes nós focamos somente na Covid-19, mas são tantos outros problemas que assolam a nossa vida. E nós precisamos também interceder por eles. Mas hoje, especificamente aqui, eu tenho um pedido, meus irmãos, do nosso irmão Rodrigo Borsato. O papai dele, que já é uma pessoa de bastante idade, e também a sua mamãe. Os dois contraíram a Covid-19. E o irmão Rodrigo, ele é muito sensível. Então, ele está muito preocupado. Ele é filho único. Então, ele está muito preocupado com seus pais. Então, ele ligou-me pedindo que a igreja intercedesse por ele. E é o que nós vamos fazer. E também a sua esposa, a irmã Priscila, ela está acometida também com o Covid-19. Então nós vamos nessa oração apresentar o servo do Senhor, ou os servos do Senhor, né? E vamos, meus queridos, apresentar também o nosso diácono, irmão Galdino, que está em recuperação na sua casa. Ele pegou Covid 2 vezes, depois ele esteve na iminência de perder uma das suas pernas. A igreja orou, Deus ouviu o nosso clamor, e o irmão Galdino está em casa, não precisou fazer nada disso, e ele está recuperando a sua saúde. Então, meus queridos, vamos orar, interceder uns pelos outros, nesta oração introdutória aqui do nosso culto desta noite. Querido Deus, eterno Senhor e Salvador, nós te louvamos, meu Deus, porque estamos aqui prontos para ouvir a tua palavra através do teu servo, o pastor Rondinelli Gouveia. E nós apresentamos, meus irmãos, todos os casos. Nós não lembramos e não sabemos de todos, mas o Senhor conhece, meu Deus, cada uma da necessidade dos seus filhos. Mas nós temos aqui hoje o pai e a mamãe e a esposa do nosso irmão Rodrigo Borsato, Senhor. Entra com providência lá, meu Senhor. Faz o milagre que precisa ser feito ali, devolvendo a eles, meu Senhor, a saúde, dando a eles, meu Senhor, o desejo, meu Senhor, cada dia, como eles já o têm, de te servirem com alegria, conforme eles têm feito até aqui. E tantas outras famílias que nós apresentamos a ti, irmãos que têm problema com a esposa, com o esposo, irmãos que têm problema com os filhos, meu Senhor, irmãos de desemprego, Senhor, irmãos, meu Deus, que a despensa estão vazias e que nós clamamos a ti agora, meu Senhor. Usa, meu Deus, cada um de nós para abençoá-los, meu Senhor. E é o que estou fazendo aqui através dessa oração. Lembramos também do nosso diácono irmão Galdino, que está em recuperação na sua casa. Lembramos da sua família, meu Senhor. E assim, meu Deus, vem socorrer cada um de nós. Olha para a nossa nação, para o nosso Brasil, para o nosso presidente Bolsonaro, Senhor. Enfim, meu Deus, o socorro vem de ti, como diz o salmista, Senhor. E nós estamos, meu Senhor, cada dia clamando, cada dia pedindo a ti, meu Senhor. E agora, meu Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, porque nós cremos na vitória, meu Senhor. Cremos no milagre, Senhor, em nome de Jesus. Fica conosco, meu Senhor, e cada dia a tua bênção alcançando cada um de nós, em nome de Jesus, aquele que vive e reina
para todos sempre. Amém e amém. Meus queridos, como é bom nós estarmos na presença do Senhor com esta convicção, com esta fé que nós temos, clamando e sabendo que o Senhor fará o melhor para cada um de nós. Creia nisto, meu querido irmão. Ele é o dono da prata, é o dono do ouro, Ele é o dono de tudo. E nós entramos na presença dEle, falando com quem resolve. Então, meus queridos, creia que nesta oração nossa, Deus está entrando com providência e nos abençoando ricamente. Agora, meus queridos, juntamente com a nossa equipe de louvor, nós vamos estar louvando ao Senhor com o hino de número 304. É o hino que tem uma letra e a música são maravilhosos. E vamos juntos com os nossos queridos irmãos da nossa equipe de louvor servir ao Senhor a face adorada de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos, eu quero nessa noite louvar a Deus por essa oportunidade de estarmos ministrando a palavra do Senhor, de estar desfrutando da palavra do Senhor. Eu quero aproveitar o ensejo para lermos aqui o texto que nós queremos meditar, refletir nessa noite com os irmãos, que está em 2 Timóteo, capítulo 4, um texto que com certeza nos dá uma direção daquilo que o Senhor tem feito, daquilo que o Senhor deseja para a sua igreja nesse tempo de angústia que estamos vivendo. No capítulo 4 da segunda carta de Paulo a Timóteo, diz da seguinte forma: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo,
que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, índices a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme a sua própria concupiscência. Desviarão os ouvidos da verdade e voltando-se às fábulas. Mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Irmãos, eu na minha meditação, na minha oração, eu senti a necessidade, percebi a necessidade de recorrermos, irmãos, ao apóstolo Paulo, nesses últimos dias da sua vida aqui na terra, vendo a gravidade com que ele escrevia, vendo a necessidade que ele percebeu que haveria na igreja após a sua morte, e eu comecei a perceber como é contemporâneo essa carta, como eu posso aplicar com tanta ênfase no que estamos vivendo hoje, e principalmente como esses conselhos, essas admoestações de Paulo, ela vem caber na vida de todos os obreiros, líderes, pastores, ou todo aquele que quer servir o Senhor nesse tempo final. Nós temos uma ideia, uma percepção de que as coisas estão acontecendo num ritmo acelerado, que a vontade de Deus tem se cumprido, mas nós olhamos claramente e vemos que os últimos dias, que o apóstolo Paulo mesmo chamou de dias trabalhosos, estão ocorrendo agora. E eu percebo, irmãos, por esta carta como um todo, que o apóstolo Paulo via com muita preocupação a situação que cada vez mais se corrompia, cada vez mais apresentava dificuldades, e que a igreja deveria ter muito zelo, principalmente na pregação e na manutenção da palavra nos corações dos seus fiéis. Nós vemos aqui nessa carta, queridos, o apóstolo Paulo nos seus últimos dias aqui na terra. O apóstolo Paulo agora, na sua segunda prisão, já estava condenado, já tinha passado por um júri, já tinha sido colocado a sua vida diante do juiz, e o juiz determinou a sentença. Então, imagina você no seu último dia, no seu último momento na terra, as palavras que saem da sua boca, com certeza, teria a força, teria o peso de ser as últimas palavras aqui nessa terra. E Paulo, nessa condição, ele já começa a colocar em seu testemunho pessoal um ponto final. Ele apresenta para Timóteo, e nós entendemos que a carta a Timóteo é uma carta que ela ecoou durante esses 2000 anos, como não só Paulo falando ao seu pupilo, aquele que ele mentoreou, aquele que ele tinha desejo enorme de que crescesse como obreiro e que desenvolvesse após a sua partida um ministério eficaz, eficiente. Não, foi a vontade de Deus. O próprio apóstolo Paulo entende que toda a escritura é divinamente inspirada, soprada por Deus, para transformar a vida, irmãos, edificar a vida, para nos ensinar a viver segundo a vontade de Deus. Ele fala isso no capítulo 3, verso 16, agora há pouco, nos versículos anteriores a esse texto que eu li. E nós vemos como Paulo, ele vai exortar, ele vai chamar a atenção, ele vai encorajar Timóteo. E esse mesmo encorajamento, essa mesma exortação, eu vejo como necessária para o nosso tempo. Um tempo difícil, um tempo trabalhoso, um tempo de muitas vozes, nós chamamos de pós-modernidade. Quantas pessoas hoje estão vendo a Bíblia de várias maneiras que nos últimos 200, 300 anos nós não víamos? Quantas pessoas estão interpretando a sua própria maneira? Quantas pessoas hoje pregam um evangelho misturado? E nós temos que retornar agora e olhar sim com bastante boa vontade as palavras de um mestre ao seu pupilo, de um pastor experiente para um pastor que está começando sua carreira, de alguém nos seus últimos momentos testemunhando que vale a pena dar vida pelo evangelho. O apóstolo Paulo já encorajou, já falou com Timóteo no capítulo 1 para ele não se envergonhar. Timóteo, não se envergonhe do evangelho.
Não fique tímido, porém seja ousado. O Espírito que Deus colocou no coração da igreja, colocou em cada um, que habita em cada um de nós, é um espírito de ousadia, de coragem, é um espírito que com certeza vai nos motivar, vai nos dar dinamismo para vencer as situações que são externas, situações que às vezes vêm bater a nossa porta, são contrárias mesmo, mas Jesus já tinha previsto isso. Assim como ele veio entregar a sua vida, ele esperaria de cada um dos seus discípulos que estivessem dispostos a ir até o fim pelo Evangelho. Então, no capítulo 1, o apóstolo Paulo já dizia: não se envergonhe, não se envergonhe. Numa questão de semântica, na verdade ele estava dizendo: olha, você não deve temer ser tímido, você não deve retornar a se esconder, porque a tua chamada exige disposição. Você tem que se dispor a pregar o Evangelho. Não se envergonhe, testemunhe, proclame. No capítulo 2, essa proclamação, esse testemunho do Evangelho exigiria dele sofrer. Quando nós vemos no tempo atual, irmãos, a igreja muitas vezes acomodada, muitas pessoas criando um meio onde ela possa estar segura, ela possa estar bem, ela possa estar com bastante saúde, que ela possa estar com bastante dinheiro, ela possa estar bem servida e protegida. Nós percebemos que não foi essa a ideia de Paulo. O apóstolo Paulo diz para Timóteo: olha, eu sofro até hoje por conta do Evangelho. Eu estou sendo colocado agora, a minha vida, como sacrifício no altar, pelo Evangelho. E ele não esperaria menos que isso do jovem Timóteo, que agora está pastoreando, que agora está entrando no ministério, que passou pela vida de Paulo ali aprendendo e foi intimado a aceitar o sofrimento que vinha junto com o Evangelho. Hoje se ensina que com o poder de Deus trabalhando em nossa vida, com a fé num Deus que tem todas as coisas à sua disposição, nós devemos buscar que esse poder ou essa maneira como Deus tem de nos conceder a graça que pedimos, como se isso fosse o salvo-conduto para que nós buscássemos o não sofrimento. E todo tipo de trabalho feito para o Evangelho, ele não sofreria obstáculo. Mas não é isso que a Bíblia diz, queridos. Isso é algo novo, é invenção desse século. E nós também gabaritamos isso no Evangelho e percebemos que facilidades nunca combinou com o Evangelho de Jesus. Então, segundo capítulo, o apóstolo Paulo fala que sofrer pelo Evangelho é algo que se pode esperar, é algo que se deve esperar. Irmãos, não é que você não vai ter crescimento, não é que você não avance, não é que nós viveremos dia e noite sendo martirizados. Não, no Evangelho há crescimento, nas nossas orações vai haver respostas. A igreja vai crescer, vai se desenvolver. A igreja não é estéril, a igreja tem poder em suas mãos, mas esse poder é usado para o crescimento do reino e para a glorificação do nome de Jesus. Quando nós temos uma intenção, que muitas vezes não é nem secundária, é primária, de termos lucro pelo Evangelho, nós já não conseguimos nos dispor da maneira como Paulo falou. Primeiro, sem se envergonhar. Segundo, preparado para sofrer pela pregação do Evangelho. No capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele veio asseverar que os tempos difíceis, trabalhosos, ainda viriam. Eu acredito que no ano 65, 66, quando Paulo ali estava sendo martirizado, quando ele estava sendo preso, na prisão mamertina, ali em Roma, ele já estava vendo a igreja perseguida, ele já viu Nero matando líderes da igreja, ele já viu famílias inteiras sendo perseguidas, mortas, queimadas no fogo, colocadas para as feras, mas ele observava e dizia assim: olha, você acha que esse tempo é difícil? Virá tempos piores, porque agora o inimigo trabalha de dentro, de fora para dentro. O inimigo procura a igreja e tenta lutar contra aquilo que a igreja é aos olhos de Deus. Mas vai chegar um tempo trabalhoso, que a igreja estará correndo um perigo muito maior. Por quê? Porque a igreja viverá dentro de si situações que Deus não aprova, que Deus reprova. E aí, quando eu observo essa situação, eu percebo que tudo o que Paulo fala no capítulo 3 era preparar Timóteo, ou todos os obreiros, ou todos os líderes, ou todos os vocacionados
em todos os tempos após a escrita dessa carta, para lutar pela preservação do evangelho puro, genuíno, preservar, irmãos, a doutrina, a sã doutrina. E no capítulo 3 inteirinho, Paulo mostrava como haveria uma luta interior. A igreja tem essa luta no tempo de hoje, queridos. Pessoas pregando o evangelho da maneira como ele é, tem, mas também tem muitas pessoas abrindo mão da pureza do evangelho e colocando vários temperos no evangelho, tirando o evangelho até do foco e colocando outras coisas que se torna primária na atração de pessoas para dentro da igreja. A igreja deixa de ser o corpo de Cristo, obediente à cabeça que é Cristo, com a base na doutrina dos apóstolos, e passa a ser uma instituição social que tem um pouco de Bíblia, mas tem um pouco de outras coisas também. E essa mistura não combina com o evangelho. No capítulo 3, Paulo exorta, chama atenção para que esse homem de Deus, ele colocasse a palavra como algo que deve ser zelada, preservada e deve ser colocada incorruptível diante das próximas gerações. Se eu ensino, eu tenho que ensinar o evangelho puro. Se eu proclamo, eu tenho que proclamar o evangelho puro. E essa é uma situação que a gente tem que hoje levar em conta, queridos. Capítulo 3 de 2 Timóteo, é um momento que Paulo abre o verbo e ele vai colocar o quanto esse tempo é difícil. Difícil por quê? Não é só por causa das coisas externas, é porque aqui dentro muitas situações podem tirar não só o crente da sua vida física, mas o crente da sua vida espiritual. O crente perde a sua relação com Deus se ele perder sua relação com a palavra. E é isso que Paulo vem titular aqui como um tempo trabalhoso, um tempo difícil, um tempo horrível para a percepção de Paulo como um pastor. Ele enxergando pelos olhos da revelação de Deus, ele viu um tempo em que os crentes não amariam uns aos outros. Isso dentro das escrituras é impossível, mas Paulo viu esse tempo, onde as pessoas amariam mais a si mesmo do que o próprio Cristo. Nós estamos vivendo esse tempo, que pessoas abririam mão das relações, e Deus sempre desejou, irmãos, vontade de Deus é que a igreja tivesse koinonia, uma comunhão a nível espiritual. E quando nós vemos todas essas matérias que Paulo toca no capítulo 3, aí nós entenderemos o capítulo 4. É impossível eu entrar diretamente no capítulo 4 sem trazer vocês até aqui. Nós percebemos hoje, irmãos, a gravidade dessa mensagem, dessa pregação. Nós percebemos hoje como a igreja deve ser um pilar de moral, de ética, deve ser uma demonstração dos melhores, posso dizer assim, procedimentos cristãos, homens honrados, mulheres honradas, sim, mas acima de tudo, somos os representantes do evangelho aqui na terra. É um evangelho que ama, é um evangelho que busca algo que é diferente, é um evangelho que traz, com certeza, a opção do perdão. Não é um evangelho da forma como está sendo pregado por aí. Nós vamos ver isso agora. A partir desse momento, eu quero dizer que fica claro para mim que nós temos uma tarefa, nós temos uma vocação, e essa vocação ela nos traz um compromisso, uma responsabilidade inviolável, e que não pode ser transferida, ela é pessoal. Cada crente, cada um de nós, somos a imagem e semelhança de Deus. Cada um de nós também temos a missão de Deus, que é a proclamação do evangelho do jeito que ela é. Nós temos que pregar o evangelho todo, para todo homem. Não podemos fazer acepção de pessoas, também não acepção de texto. Nós pregamos o evangelho, e o evangelho ele vai ter sentido e vai ter propósito quando for pregado integralmente. A grande dificuldade do tempo atual é que as pessoas estão escolhendo, e a Bíblia, irmãos, ela é muito diferente de uma caixinha de promessa. Na caixinha de promessa, você vai escolher texto que te agrade. A única coisa que Paulo não coloca no capítulo 3, no capítulo 4, é que as escrituras têm o poder de agradar seres humanos. Ela transforma, ela até cura, ela ilumina o caminho e ela muda a própria estrutura emocional e intelectual do ser humano, mas ela não agrada. É um remédio muitas vezes dolorido, amargo,
mas com certeza o apóstolo Paulo sabia que a pregação do evangelho, como ela é, o evangelho todo, ela vai trazer mudança de vida. Amém? E trazendo isso, irmãos, eu quero fazer um textual com os irmãos aqui do capítulo 4, e que você possa sentir o peso desse texto. Como eu disse, Paulo já sabia a sua sentença, ele vai morrer, ele já sabia como ele ia morrer. Ele já vem dizendo no capítulo 4 que ele estava sendo oferecido como libação no altar de Deus. Ele entendia que a sua prisão, lá em Filipenses, lá em Efésios, ele diz: eu sou prisioneiro do Senhor. Aqui a Timóteo ele repete isso. Ele entendia que se ele estava preso, é porque Deus assim o permitiu. Ele nunca disse que o poder de mantê-lo preso vinha das mãos de Nero, vinha das mãos do império. Ele sabia que era Deus que tinha levado ele até ali, e ele estava totalmente em concordância com Deus. Deus, cumpri meu ministério, agora o Senhor faz de mim o que você quiser. E eu te digo mais uma coisa, ele entendia que seu último suspiro de vida seria ainda o sacrifício de adoração a Deus. E eu acho que hoje essa mensagem, ela é muito positiva para alguns irmãos. Queridos irmãos, a nossa vida e a nossa morte glorifica a Deus. Há um prazer especial em Deus de que a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa vocação, a nossa chamada glorifica Ele. Mas no dia que Deus te chamar, pode ter certeza que você vai viver com Ele a eternidade. Não tem por que sofrer antecipadamente, não tem por que ter ansiedade e muito menos medo, porque o Senhor, Ele vai nos ressuscitar conforme sua promessa e viveremos eternamente para Ele. Aqui nesse capítulo 4, irmãos, preste atenção. Ele vai puxar, posso dizer assim, sua última força como líder, como professor, como o mentor daquele homem. E eu acho que eu sinto também o peso dessa conjuração. Ele diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda no seu reino. Olha o peso dessa conjuração. Ele está dizendo assim: olha, Timóteo, esse momento eu quero te chamar para um negócio maior. Eu quero te convocar, não é um conselho, é imperativo. Diante de Deus, olha, ele coloca Deus como testemunha dessa conjuração. Ele diz: diante do Senhor nosso Deus e diante do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai, irmãos, colocar aqui, e eu peço que você preste bem atenção na sua Bíblia. Ele vai dizer aqui: olha, sabe quem que é esse Jesus? Aquele que vai julgar os vivos e os mortos na sua vinda, e na hora que ele estabeleceu o seu trono. Porque, irmãos, Paulo já tinha dito aos coríntios que nós iremos passar pelo tribunal de Cristo, e tudo que nós fizermos nessa terra será passado por um julgamento. Irmãos, o tribunal de Cristo não vai julgar quem é salvo e quem não é salvo, só estará lá quem já é salvo. E a doutrina do tribunal de Cristo, o Bema, vai nos dizer que tudo quanto eu fiz, tudo que eu falei, toda obediência, toda palavra pregada, todo hino entoado, todo serviço social, todo serviço missionário, tudo quanto a igreja fez, passará pelo tribunal, será julgado. E Deus, como onisciente que é, Ele vai conseguir não ver o que você fez, mas o que você fez, o sentimento que te motivou a fazer, o recurso que você tinha, aquilo que você dispôs, aquilo que você reteve. E tudo isso, irmãos, vai gerar um galardão, ou vai te tirar o galardão. A Bíblia diz que como passa pelo fogo, a palha, o feno, a madeira e tudo que tem pouca qualidade, vai ser queimado e vai sobrar só o que é precioso. Isso, lógico, é uma analogia que para mim é muito importante. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, se você pensa que pregar o evangelho é algo ou é qualquer coisa, não é. É algo que está sendo julgado. O modo de proceder, a maneira como você se põe, o que você sente, está sempre patente diante do Senhor. E Ele vai vir julgar. Lembre-se que quando Ele diz que o Senhor vai vir julgar na sua vinda, a vinda do Senhor para os nossos cristãos primitivos era algo tão real como o seu dia a dia hoje. Você pode entender que para Timóteo, falar da vinda do Senhor era algo que para ele, com certeza, irmãos, não era uma questão que gerava dúvida. O Senhor viria, e eu gostaria muito que a igreja atual pudesse viver dessa forma, entender que Jesus está à porta. Hoje nós falamos de escatologia, tem muita gente
que entra com teorias da conspiração, com conversa que não leva ninguém à edificação. O próprio Paulo falou: sai de perto das fábulas, das lendas e mitologias, de conversas que não edificam. E hoje os crentes não perdem uma horinha lendo Bíblia e falando de Bíblia, mas perdem horas e horas falando de coisas que não edificam, conversas fiadas que viu no Facebook, no YouTube. E isso aqui, irmãos, Paulo já está dizendo: olha, sabe que você tem que estar olhando, o Senhor vai voltar. E quando Ele voltar, Ele julgará cada um. E o juízo de Deus, irmãos, é diante de um juiz onisciente que nós vamos prestar contas. Então, se essa conjuração é tão pesada, como eu imagino que você entendeu, ele passa para o próximo texto, versículo 2, já entendendo o peso do compromisso dessa responsabilidade. O Senhor vai vir julgar, então eu te peço, conjuro-te, que sirva, que pregues, que ensines, que coloca na tua vida a tua vocação em primeiro lugar, porque todas as coisas têm um prêmio temporário, mas o que vem da parte de Deus é eterno, ecoa na eternidade. Se você trabalha e você tem um plano de carreira, se você trabalha e tem patrimônio, se você estuda e tem diplomas, se você ganha um doutorado em cima de muito esforço, tudo isso tem seu mérito, mas vai ficar, é terreno, é temporal, mas o que você faz para Deus é eterno, ecoa na eternidade. Ninguém nunca tira. Jesus disse: você tem que porfiar, você tem que trabalhar para algo que é eterno. O ladrão não rouba, a traça não corrói, a ferrugem não leva, é eterno, está preservado em Deus. E hoje muita gente está trocando o eterno pelo temporal, e Paulo está dizendo: Timóteo, não cometa esse erro. Diante de Deus eu te conjuro que pregues a palavra a tempo e fora de tempo. Eu acho isso interessantíssimo. Aí ele coloca: redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. E aqui, queridos, eu quero que você entenda, o texto bíblico ele é claro, o texto bíblico é simples. Muitas pessoas querem florear, complicar, para impressionar, ou talvez passar uma ideia de intelectualismo, mas ela é muito simples, foi escrita para pessoas simples. E aqui é direto o imperativo. Paulo roga com toda a sua alma, talvez, como eu disse, suas últimas palavras, para a pessoa que ele mais amava naquele tempo. Talvez você entenda, se você pensar na sua mente, numa cama de hospital, num leito de UTI, quando um pai tem seu último conselho para um filho, é aquele conselho que preserva, aquele conselho que vai mudar a vida daquele filho. E ele tem uma só. Ele diz para esse Timóteo: Timóteo, pregas as palavras, prega o evangelho, prega o que você aprendeu. Mas quando? Não tem quando, é tempo e fora de tempo. Quando tudo estiver contra você, você prega. Quando estiver favorável, você prega. Quando tiver abundância, você prega. Quando te faltar recurso, você prega. Todas as situações que nós vemos surgindo contra a igreja não são novas, querido. Algumas pessoas têm uma ideia, uma perspectiva muito limitada. Se você aprender com a história da igreja, você vai perceber que a igreja já passou por perseguição, a igreja já passou pela pobreza, a igreja já passou pela doença, a igreja já passou pelas guerras, e tudo que ela passou durante esses 2000 anos de história, nunca tirou dela, nunca, a vocação de sermos pregadores do evangelho. E quando eu olho hoje para Timóteo, eu me sinto como aquele que está lendo essa carta pela primeira vez, onde nele pregue a tempo e fora de tempo. Ah, mas está difícil, fechou tudo. Vamos conversar de política que agrada mais. Não, pregue o evangelho a tempo e fora de tempo. Ah, mas agora o foco é a doença, é a pandemia. Vamos falar de corona. Não, vamos falar de Jesus, porque o corona pode até tirar a vida, mas na alma ela não toca. E Jesus pode curar o corpo e levar a alma para o céu, se ele assim desejar. Então tem algo muito maior aqui. E às vezes nós perdemos tempo olhando para aquilo que não nos traz nada. Quando eu olho esse texto, irmãos, eu me sinto responsabilizado. O que é que eu tenho feito? Pastor, mas fechou as igrejas. Igreja não fecha, queridos. Ninguém consegue segurar a igreja. Soldados na Idade Média não segurou a igreja.
Nero, com toda a sua guarda pretoriana, não segurou a igreja. Capítulo 28 de Atos, Paulo estava preso numa casa em Roma. 4 soldados da guarda pretoriana, KGB do imperador. E ele pregava, a Bíblia diz que ele pregava com toda liberdade. E ele conseguiu alcançar até os guardas que estavam ali para lhe prender, para segurar e tirar a sua liberdade. Quando nós temos a ousadia e conhecemos a vontade de Deus da forma como ela é, você não se prende a outra coisa. Você não torna o secundário primário. Eu entendo que todos temos que trabalhar, estudar, viver nossa vida, cuidar da família, mas tudo quanto você faz pode ser feito aí em Cristo. Irmãos, uma coisa muito ruim que eu percebo nesse pós-modernismo, nesse momento atual, que também está aqui inserido nesses textos que eu li. As pessoas têm dividido o que é material e espiritual. As pessoas têm dito, olha, no domingo à noite é espiritual. Eu entro na igreja, alguns cantam, ora, ouve a palavra e vai embora espiritualmente cheios. Mas na segunda de manhã, eles parecem que desligam o botão da espiritualidade e dizem, agora eu tenho que sustentar minha casa. Agora eu tenho que cumprir com as minhas obrigações. E eu digo para você que não é assim que a Bíblia nos vê. A Bíblia vai apontar que quando nós somos salvos em Cristo, tudo que você faz, até na sua vida material, familiar, é feita em Cristo. O marido honra a Cristo quando ele é bom marido. O funcionário honra a Cristo quando é bom funcionário. Quando você faz o que você tiver que fazer em Cristo, o nome de Jesus é glorificado, o testemunho é dado. E nós testemunhamos o Evangelho e pregamos ou proclamamos o Evangelho. As duas coisas têm que acontecer na vida de um crente. O capítulo 4, verso 3, irmãos, ele já exortou e disse, olha, prega o que? A sã doutrina. Para que serve? Para redarguir, para repreender, para exortar. Em algumas igrejas, irmãos, quando o pregador chega, ele é pressionado. Eu já tive essa triste situação na minha vida. Pastor, é o seguinte, doutrina é o pastor que dá. E o que você considera doutrina? E o que você considera pregação? A pregação não seria doutrina? A pregação não seria o ensino da palavra? Pode ser no congresso, pode ser na campanha, pode ser... É palavra? Então é doutrina. É palavra? Então é ensino. E quando eu olho essas coisas, eu já sofri isso, a pessoa te pressionar para que você entregue algo doce, que aquelas pessoas possam sair ali alegres, para que elas possam dizer, nossa, o congresso é uma bênção. Aquilo ali pode ser uma oportunidade perdida, porque às vezes aqueles crentes que não têm vindo no culto de doutrina, na escola dominical, aqueles crentes Deus trouxe, atraiu até o congresso, a campanha, e ali Deus quer usar o pregador, quer usar o ensinador, quer usar o profeta, para quê? Para pregar, exortar, considerar aquelas pessoas são alvo do amor de Deus, e Deus está dizendo para eles, mude. Deus quer confrontar essas pessoas, confrontar para a melhoria da vida delas, para aproximar-se de Deus. E nós entendemos então que a palavra é para quê? Em alguns lugares, queridos, se você pregar uma palavra mais dura ou mais exortativa, você entra na geladeira, passa meses sem pregar de novo. Mas quando temos a prioridade de fazer o que Paulo está aqui dizendo que é estimado, pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Mas qual palavra? Aquela palavra que exorta, que repreende, que ensina a pessoa a viver da maneira correta. É essa a palavra, e Paulo chama de sã doutrina. Por quê? Porque ela é sadia, ela promove saúde espiritual. Agora, uma doutrina que seja adoentada pela mistura, que a pessoa vem e faz um coaching dizendo que a pessoa ela é mais ou melhor do que as outras, que ela tem dentro dela toda a resposta, é um pelagianismo ali bem enrustido, onde a pessoa em si mesma pode se salvar. Isso daí condena a vida da pessoa à destruição. E Paulo tinha uma preocupação muito grande nesse tópico. Ele acreditava que a saúde da igreja estava interligada com a saúde daquilo que era pregado. No versículo seguinte, o versículo 3, ele vai demonstrar isso com bastante clareza, quando ele diz, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Então, quando a igreja, quando o corpo de Cristo, ele perde essa essência
perde a capacidade de amar a palavra toda e como ela começa a buscar, e eu quero que você entenda porque eu disse a igreja, porque a igreja ela vai sofrer as tentações, as perseguições, vai ser na igreja que vai ser concentrada todos os esforços malignos para que haja destruição. E às vezes as pessoas pensam que a igreja, o ideal do nosso inimigo, da nossa alma, é que a igreja seja destruída como um todo, seja morta, seja condenada e perseguida à execução pública. Não. O maior desejo do nosso inimigo é que as portas e paredes das doutrinas venham cair por terra, e que ele possa plantar aqui dentro falsas doutrinas, os falsos mestres que Paulo fala, Pedro fala, João fala, que era um problema no tempo da igreja primitiva, mas hoje é um problema maior, porque antes você tinha que abrir as portas da igreja para que as doutrinas heréticas entrassem de alguma forma. Antes dava para, vamos dizer assim, segurar com mais tranquilidade, para que aqueles pregadores que pregavam heresia pudessem, primeiramente, a gente distinguir esses. Segundo, a gente tirá-los do meio da igreja, como acontecia na patrística. Os pais da igreja lutavam contra as heresias e condenavam os hereges que vinham plantar esse tipo de veneno no meio da igreja. Mas hoje é quase impossível, porque a igreja se reúne pouco. E aí a pregação geralmente ela é limitada pelo tema do dia. Então você vem no culto de doutrina, você vem pouquinhas pessoas, você pode pregar à vontade. Ah, que é pouca gente, mas o culto domingo que a igreja inteira está, aí não. Aí tem que ser um tema alegre, um tema festivo, um tema evangelístico. Mas geralmente tem 200, 300 crentes dentro da igreja no domingo. Você pergunta, quem aqui não é crente? Às vezes não tem nenhum. Ah não, mas eu vou me prender a um evangelho doce porque é domingo. E aí eu olho, irmãos, e vejo Paulo dizendo, não, os doutores não estão ligando, esses falsos doutores, se é domingo, se é campanha, eles não estão ligando, se é congresso, eles vão colocar o veneno em todo o alimento da igreja. E Paulo estava preocupado, eu vejo isso, porque a morte, irmãos, da vida da igreja, a morte, ele vai entrar, às vezes por pequenas coisas, que vai infectando a mente e o coração da igreja. E aqui no versículo 3, você percebe que os falsos doutores, mestres, eles vão trazer ensinamentos que sejam agradáveis, querido. Eu sempre costumo dizer isso, você quer ver um falso mestre, ele é carismático. Ele nunca vai trazer um confronto, uma ideia de pecado. Inclusive, pecado foi algo que Jesus tratou mais do que a própria salvação. Porque se você não conhece a doença, dificilmente você distingue o remédio. A maior dificuldade do tempo atual é distinguir qual é o remédio para essa doença, porque não se conhece a doença por completo. E o pecado é a doença que vem infectar toda a humanidade. Jesus, ele é a solução, ele é o remédio para essa doença chamada pecado. Mas se eu não vim até o pecador dizer para ele que ele está doente, ele morre, ele passa a vida aqui na terra sem buscar o remédio, irmãos, sem buscar a solução. Por isso que o evangelho todo, ele começa com a pregação do pecado para falar da salvação do pecado. E aí eu olho para Paulo dizendo, não, mas as pessoas, quando você falar de vida cristã, quando você falar de pecado que deve ser confessado, deve ser deixado, quando você vai falar sobre uma dignidade na maneira de viver, a sua chamada, a sua vocação, quando você determinar um padrão de vida que vai exemplificar o imago Dei na nossa vida, as pessoas não te ouvirão, elas vão tampar os ouvidos, é como se tivesse coceira nos ouvidos, elas vão se sentir desconfortáveis, elas vão abandonar o pregador sozinho. Ah, quando é aquele pregador que fala de pecado, lá eu não vou. Aquele pecador que fala de postura, lá eu não vou. Aquele pregador que fala para o pecador que ele tem que se arrepender, lá eu não vou. E quando Paulo olha para isso, ele olha com preocupação, porque ele está dizendo, se você não pregar a tempo e fora de tempo, se você não admoestar, se você não repreender,
se você não buscar essa sã doutrina e aplicá-la com bastante zelo na igreja, os doutores farão, esses falsos doutores farão, eles colocarão, irmãos, e colocarão com muita eficiência. Quando você para ouvir uma mensagem bíblica meia hora, tem gente parando 3 horas para escutar heresia. E como eu disse, as paredes da igreja agora não segura mais, porque o crente vem no domingo aqui e escuta 30 minutos, mas em casa o YouTube bombardeia, a televisão bombardeia, o Facebook bombardeia, a heresia está espalhada em todo lugar, e os próprios homens de Deus, que Deus colocou para ser aqueles opositores desse falso evangelho, já se venderam, já não, eu não vou me indispor, eu não vou, isso daí vai tirar minha popularidade, é melhor não tocar nisso. E poucos hoje ainda têm coragem, porque hoje precisa de coragem para pregar o evangelho do jeito que ele é, para confrontar, irmãos, atitudes que estão levando crentes a escandalizar a palavra de Deus. Pessoas lá fora, como Paulo disse, nós seremos lidos por aqueles que estão lá fora. Agora você imagina um evangelho que não se espelha, que você olha e não enxerga ele na vida de um cristão. Esse é o dilema de Paulo aqui. Timóteo, prega, porque eles vão vir e vão pregar um evangelho falso, e esse evangelho é agradável, é palatável. O paladar do povo que vem muitas vezes na igreja está adaptado a isso. A sociedade moderna é uma sociedade que ela é construída com pouca disciplina, e o evangelho ela vai necessitar de que os crentes tenham disciplina na manutenção da sua vida santa, na busca da oração, do jejum. São todas práticas que exigem disciplina. A busca pela palavra, adorar a Deus, renunciar a si mesmo, tudo exige disciplina. E aí você vê uma sociedade que vai entrar por nossas portas e elas vão buscar o amor de Deus, mas um amor, irmãos, que é externado como um pai que educa, que direciona, que não deixa uma criança à sua própria sorte. É isso que está acontecendo aqui. Paulo está fazendo essa analogia. Olha, o evangelho santo, ele vai ter uma oposição. Qual a oposição? É um evangelho doente, é um evangelho pregado com segundas intenções, cheio, irmãos, de armadilhas. Armadilhas, irmãos, são sofisma. Parece Bíblia, mas não é. Parece a vontade de Deus, mas não é. Orientações, alguma pessoa que chega e diz assim: olha, Deus te criou para ser feliz. Mas pastor, como que eu vou ser feliz? Não sei, o que você gosta? Homossexualismo, então seja feliz no homossexualismo. Adultério, seja feliz no adultério. Eu gosto de dinheiro, eu tenho inveja do meu próximo. Olha, o que Deus deu para ele tem que dar para você, obrigado. Põe Deus contra a parede. Essas coisas aí você tem visto numa pregação mais moderna de um evangelho corrompido. E hoje tem algumas igrejas vendendo, irmãos, um evangelho que aceita tudo, uma graça totalmente livre de obrigações, e uma situação que me incomoda muito, queridos, é que além de não lutarmos por um evangelho puro, nós às vezes temos que concordar com eles para manter a paz. Irmãos, um certo reformador dizia que a paz não pode ser a qualquer custo. Às vezes, irmãos, para manter o evangelho, a gente vai ter que buscar uma guerra. E aí eu penso muito sobre isso, queridos. Como seria bom se a gente não precisasse lutar, mas nós estamos numa luta. E isso aqui me incomoda, mas também me traz uma responsabilização. Porque essas pessoas que estão atraídas por esse evangelho, essas pessoas que estão atraídas por esse falso evangelho, elas com certeza estão investindo na sua concupiscência, nos seus desejos carnais. Irmãos, e aí nós pensamos, então é só tirá-los do meio da igreja? Aí que está um negócio. Não é isso, irmãos. Nós temos que externar amor, nós temos que externar o evangelho que salva, que muda, assim como Cristo nos alcançou nos nossos pecados. Capítulo 2 da carta aos Efésios, Paulo diz que Cristo nos alcançou quando nós estávamos prisioneiros do pecado, vivendo com nossa consciência, irmãos, totalmente corrompida, e Cristo nos amou nesse tempo. Então, o mesmo amor que Cristo nos amou, nós temos que externar para as pessoas que estão aprisionadas.
Sabe como você dedica amor a essas pessoas? Pregando o evangelho para elas. O evangelho puro, o evangelho todo, genuíno, o evangelho que vai mudar. Ah, pastor, mas eles tampam os ouvidos para não ouvir. Mas Cristo vai te dar poder pelo Espírito Santo. A palavra em si já é poderosa para quebrar todo sofisma, toda parede intelectual ou emocional, e para que o Senhor possa alcançar o âmago do coração dessas pessoas. Eu acho interessante isso, porque a palavra é pesada, nos responsabiliza, mas ela também tem esperança embutida nela. Queridos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 6 vezes, só nessa carta, Paulo fala dessas fábulas. 6 vezes, só nessa carta, Paulo fala que a verdade precisa ser pregada. Então, tanto de fábulas, de mitos, de historinhas estão sendo colocadas aí no coração da igreja. Paulo está dizendo, olha, se eles trabalham, você trabalha dobrado. Pregue a verdade, a verdade, a verdade. Durante 6 vezes, só nessa carta, até esse momento, Paulo falou que essa verdade é o evangelho. É o que Cristo veio trazer. Cristo é a verdade encarnada. Amém? Irmãos, e ele diz, mas tu ser sóbrio em tudo. Num tempo como esse, irmãos, perder a sobriedade é fácil. Num tempo como esse, você vai sendo bombardeado de informações falsas. Fake news, como se dá o nome hoje. Falsas doutrinas estão entrando no nosso meio através de vários meios. Irmãos, eu fico envergonhado quando eu vejo homens de Deus, que as pessoas confiam, que você tem a confiança espiritual do rebanho, propagando mentira. Irmãos, eu fico envergonhado quando alguma informação que eu levo, no outro dia se prova contrário. Eu faço questão de me render, de pedir perdão, de denunciar a mentira, ainda que foi eu que pronunciei, de dizer perdão, eu vou procurar as fontes com mais veemência futuramente. Eu não vou propagar, eu tomo muito cuidado. Irmãos, na dúvida, entrega a palavra, Bíblia, você nunca errará. Agora tem pessoas hoje que ficam, irmãos, fantasiando, fica de boca aberta quando vê uma boa teoria da conspiração. Eu já fui em aulas de teologia que só não tinha teologia, mas se ensinava tanta coisa, irmãos, que estão sendo aí colocadas nas mídias sociais. E aí Paulo está dizendo aqui, não, seja sóbrio. Quando se fala em sobriedade, é mente limpa e ativa. Nós não podemos vir cumprir a nossa vocação dormindo, desatento. Irmãos, nós não podemos ser pegos pelos ventos de doutrina. Mas se a pessoa está dormindo, se a pessoa está desatenta, se a pessoa não está com a palavra na mão, com os olhos abertos, espiritualmente, eu posso dizer que Paulo dizia que a igreja tem a mente de Cristo, e que o espiritual discerne todas as coisas, e de ninguém é discernido, mas todos são espiritual. Paulo diz que não, no capítulo 3 de 1 Coríntios. Na igreja, o corpo de Cristo aqui na terra, a instituição da igreja local, ela tem pessoas que estão cheias do Espírito Santo, mas tem pessoas vazias. Ela tem pessoas que estão buscando a palavra, mas tem pessoas que perderam o carinho e o amor pela palavra faz tempo. No nosso ofício de pregadores, ensinadores do evangelho, muitos já perderam o zelo, e aí vão copiar mensagens da internet, mensagens corrompidas, queridos, e vem trazer para a igreja sem a mínima reflexão. E eu olho para tudo isso e eu vejo a preocupação de Paulo. Irmãos, existem métodos legítimos para se pregar o evangelho, entregar a mensagem. Contemporizar alguma coisa não é problema. Tem muita gente mais preocupada com o método do que com a própria palavra. Irmãos, o método não é problema quando a palavra ela é genuína. Então, quando eu vou ensinar para um jovem, para um adolescente, eu ensino de uma forma. Vou ensinar para um ancião, para uma senhora, é outra forma. Mas a palavra não pode mudar. O método muda, a cultura muda, mas a palavra é imutável, não deve sofrer mudança. E aí eu olho para a palavra de Deus, quando ela é entregue com honestidade, com zelo, queridos, ela provoca mudança. É mudança individual e pessoal, mas é mudança na instituição. Grandes igrejas sofreram um grande avivamento quando a palavra tomou a primazia no meio dela. Paulo está dizendo, Timóteo,
ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Querido, qual é o teu ministério? Ministério é trabalho. Qual é o trabalho da igreja? Pregar o evangelho, viver o evangelho, edificar-se pelo evangelho. Irmãos, uma igreja ela pode ser educada, mas pode se faltar evangelho nela. Uma igreja pode ser organizada, mas pode faltar evangelho nela. Mas se tiver evangelho nela, ela vai estar organizada segundo os preceitos de Cristo. Ela vai estar crescente, organicamente saudável. Ela vai cumprir o seu papel como igreja, cumpre o teu ministério. E ela vai ter com certeza uma posição evangelística. Eu acho interessante que um certo homem certa vez disse para mim que Timóteo não seria um pastor, porque Paulo diz para ele: cumpre a obra de um evangelista. Isso não tem nada a ver com cargo eclesiástico, querido. Isso quer dizer que nós temos uma função, um propósito. Você pode ter na igreja qualquer cargo, desde ser porteiro até ser o pastor da igreja. Você pode cuidar de qualquer departamento. A primazia da igreja aqui na terra, enquanto não arrebatada, enquanto não morar no céu, é pregar o evangelho. Cristo é o centro da nossa pregação. E quando eu olho esse texto, irmãos, eu fico pensando, tem muita gente que começa bem, tem muita gente eufórica. Quando eu fui dar primeiro curso da EF, eu olhei e peguei um texto ali que o pastor Hilário tinha escrito na apostila e usei numa pregação que eu fui em um evento, que muitas pessoas chegam até a igreja e euforicamente elas abraçam cargos, funções na igreja. Ela vê alguém pregando bem e diz assim: não, a partir de hoje eu sou pregador. Mas aquela euforia, uma hora ela acaba, porque o que é chamado por Deus, olha que ele diz, sofre as aflições. Quantos pastores nos procura, a gente senta e chora junto. Quantas situações a gente vê hoje que são impossíveis. Pastores que dizem: eu não consigo ir até o final do mês, e já faz anos que Deus tem dado graça, poder, capacidade de superar mais um mês, mais um dia, porque é em Deus que nós estamos em pé. Sofre as aflições. Mas quando eu olho esse sofre as aflições, irmãos, eu percebo que junto com esse sofrimento, na nossa chamada, junto com os calos, junto com os espinhos, nós temos dentro de nós um prazer muito grande, irmãos. Só quem entende o que eu estou dizendo agora é quem já ganhou uma alma para Jesus, quem consolou um enlutado, quem trabalhou com uma família até a família se reconciliar, quem colocou um casal frente a frente do altar de Deus, porque a obra ela é muito extensa, tem muitas necessidades, mas uma coisa só, ela finda essa minha mensagem, é que todo e qualquer esforço da igreja, ela deve ser baseada e tem a sua ferramenta mais eficaz na palavra de Deus. Se você conhece a palavra, que bom, mas continue buscando conhecer mais ainda, é um poço infindável. Eu acho muito engraçado quando alguém diz: não preciso mais estudar. Eu queria chegar nesse ponto também. Eu queria poder ter um dia que não me fizesse falta ler as escrituras, ouvir algum irmão pregar, o mais simples da igreja, o mais rebuscado em sua mensagem, todos faz efeito na minha alma quando expõe as escrituras. Então, irmãos, hoje eu vim aqui trazer o que para mim é um confronto. Paulo, na sua última mensagem, depois disso, ele entrega os pontos, irmãos. Ele diz que: Timóteo, eu estou sendo oferecido, eu não vou mais batalhar essa batalha, essa carreira para mim findou, cheguei ao meu ponto final. Mas a mensagem de Paulo não é conselho, eu já vi dizendo conselho, não, é um ultimato. Sejamos fiéis, sóbrios, e vamos até o fim. Cumpre. Quando se fala em cumprir, irmãos, não é pela metade, é até o fim, é entregar o trabalho feito. Enquanto estivermos vivos, irmãos, tem gente por aí querendo jubilar na primeira igreja, tem gente por aí querendo parar no primeiro cargo, na primeira dificuldade. Eufórico, eu abracei, mas quando eu percebi, parecia tão fácil quando era outro irmão que liderava.
E quando o outro irmão lidera, a gente dá opinião, a gente critica, mas chega a nossa vez. Quando é o outro irmão que prega, nós colocamos, tabulamos cada palavra errada que ele fala, mas vai chegar a nossa vez. E agora eu digo para os irmãos, é hora da gente assumir responsabilidade. Um mundo que está em agonia precisa de uma igreja corajosa. Um mundo que está com muitas vozes conflitantes, mentirosas, falando sofisma, precisa de uma igreja que tenha a verdade em primazia. E eu digo para vocês, tem pessoas sofrendo. O evangelho não só salva, mas o evangelho cura feridas da alma. E Deus está preparando uma geração, com certeza. Eu pensava que não, e eu descobri que sim. Deus está preparando uma geração que ame a palavra para esse último tempo, mais do que qualquer uma outra já amou. Para uma geração que está perdida em seus próprios pensamentos, só uma igreja que conhece a palavra e tem capacidade de expressar com coragem e com vigor, para não se deixar encantar com fábulas e sofismas. Irmãos, essa é a mensagem que eu quero trazer para hoje. A palavra de Deus, ela é com certeza o maior dom, o maior presente de Deus para a sua igreja. Se nós estivermos abraçados com ela, venceremos tudo que está acontecendo ao nosso redor. É a palavra que nos dá fé para curas. É a palavra que nos dá fé para nos mantermos em pé. A palavra é como martelo que esmiuça a penha. Está cheio de pedras no nosso caminho. Não temos uma estrada lisinha e reta para o céu. Mas é a palavra que vai iluminar, preparar os meios e nos dar a capacidade de discernir o que é certo e errado. Minha preocupação quando eu estava aqui meditando para trazer essa mensagem é que tem tantas vozes que não deveriam ser ouvidas. Eu já vi um filósofo esses dias dizer que as mídias sociais, a internet, dá voz aos medíocres. É outra palavra que ele usa, mas eu não quero usá-la no púlpito. Mas é verdade, irmãos, pessoas que não conhecem, que nunca ajoelharam para orar, estão falando de teologia. Pessoas que nunca alimentaram uma pessoa com fome, está falando de assistência social. Pessoas que nunca entregaram folheto, estão ensinando missiologia. E hoje eu digo para vocês, vamos voltar para as escrituras e vamos cumprir o nosso ministério. A última palavra de Paulo para quem ele amava: vou morrer, mas antes de morrer eu quero te intimar. Pregues a palavra, a tempo e fora de tempo. Mas qual a palavra? A verdade do evangelho. A verdade genuína, não em partes, mas completa, plena. O evangelho todo, para todo homem, em todo tempo. E aí você vai ver o que Deus tem para fazer nessa geração. E se nós nos calarmos, os falsos mestres não se calarão. E nós seremos suplantados por pessoas zelosas do erro. E nós, que deveríamos ser zelosos do acerto, da palavra, vamos ficar calados. Que Deus possa abençoar vocês. Eu termino essa mensagem agora agradecendo tanto o nosso pastor Hilário Montes Fernandes por essa oportunidade, como a igreja que me ouve. E eu gostaria muito que você recebesse essa mensagem, e eu quero orar. Senhor Jesus, eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor venha plantar no coração de cada um esse desejo de pregar o evangelho. Cada palavra, cada texto, o pouco ou muito, o simples ou sofisticado, que seja pregado, e que o Senhor possa nos dar pureza, Pai, no nosso coração, para ensinar a palavra com o intuito certo, com o desejo certo, de glorificar o Teu nome e de ver pessoas salvas. Tira do nosso coração qualquer outro desejo, qualquer outra situação que possa tirar o brilho da nossa chamada. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos em Cristo Jesus. Meus irmãos, como é bom ouvirmos a voz de Deus, Deus falando conosco. Olha que mensagem tão gostosa, tão edificadora que o pastor Rondinelli nos trouxe nessa noite. Deus continue abençoando ricamente, pastor Rondinelli, a sua vida, sua família, Mamara, seu casal de filhos, e abençoando também a nossa igreja, que está sob os seus cuidados lá no Jardim Morumbi. Cada irmão nosso aí do Jardim Morumbi, receba o nosso abraço fraternal. Amamos cada um de vocês, uma das nossas boas congregações e abençoadas. O irmão Rondinelli fez a sua oração
no final da sua mensagem, mas agora nós vamos estar orando para despedirmos e encerrarmos o nosso culto desta terça-feira. Ore comigo, que eu quero abençoar a sua casa, abençoar a sua família e a sua vida. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida do teu servo, o pastor Rondinelli Gouveia. Oramos, meu Senhor, em favor da família dele, da igreja que está sob os seus cuidados, lá no Jardim Morumbi. Abençoe cada irmão ali daquela igreja, meu Senhor, que por certo também participou conosco deste culto aqui hoje. E agora nós oramos em favor de todos os irmãos da nossa igreja, aqueles que puderam participar, assistir, aprender mais da tua palavra nesta noite. Abra os céus, meu Senhor, e derrame as suas bênçãos sobre o sacerdote da casa, sobre a matriarca, sobre os filhos, sobre o lar. Meu Senhor, mandando o pão de cada dia para o sustento físico e o pão dos céus, o pão espiritual, para suprir as necessidades da nossa alma. Cada dia, meu Senhor, acrescente a nossa fé, acrescente, meu Senhor, mais confiança em Ti, porque nós entramos na Tua presença, Senhor, crendo no Teu milagre, crendo que o Senhor há de nos atender, crendo que o Senhor há de nos ouvir. Aonde, meu Senhor, tiver um problema, meu Senhor, no lar, ó Deus, entre com providência ali, Senhor. Eu não sei, mas o Senhor que sonda os corações, o Senhor que sabe tudo, meu Deus, entre agora, em nome de Jesus, o Teu Filho, é que nós apresentamos a Ti, Senhor, e nós cremos, como estamos dizendo, no milagre, naquilo que o Senhor pode fazer. Meu Deus, fica conosco, Senhor, da continuidade desta semana. Abençoe os nossos dias. Venha nos guardar, ó Deus, dessa pandemia, deste Covid, meu Senhor. Afaste-o de nós, meu Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Te agradecemos mais uma vez, Senhor, por estarmos na Tua presença e em comunhão contigo, Senhor. Assim, meu Deus, fica conosco. Mais uma vez, te agradecemos hoje e para todos sempre. Receba agora, meu querido irmão, a bênção apostólica na sua vida. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, a doce e a bendita consolação do Teu Santo Espírito nos acompanhe cada dia, até aquele dia que nós estamos aguardando para nos encontrarmos contigo, e aí para todo sempre, sempre e sempre. Te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem todos, meus queridos, na paz do Senhor, e até no próximo domingo, na gravação do nosso culto. Amém e amém.